Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Música e Dinheiro. Meu nome é Rodrigo Lemos, aqui do meu lado, minha irmã, co-host do podcast, Vitória X8, tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem? Mais episódio, galera. Vamos que vamos. Tamo junto. Hoje o episódio é muito especial. Vamos falar sobre música, espiritualidade e tantas outras coisas mais. Aqui na minha frente está César Belliene, que é cantor, compositor, produtor musical, entre outras tantas coisas, e além disso tudo, pastor também. Cezinha, obrigado pela presença. Bem-vindo. Obrigado. Grande privilégio estar aqui com vocês. Vocês sabem que existe algo passional de minha parte com relação a vocês dois. Totalmente. Né? Por conta do Papito. O Papito de vocês é meu, né, um amigo de longa data. Já mandando um beijo aqui para Eliezer Lemos. Opa, saudade, e tá pai. com as crias, né, os Lemos crias aqui nesse podcast. E tudo a ver. Eu amo música e também, né, é bom ganhar um dinheirinho, né? Importante. É só pra contextualizar, né, o Cezinha estourou com uma banda chamada Eletro Samba, que fez uma história gigantesca na música brasileira. E o nosso pai cuidava da carreira deles. Exatamente. Isso é 2005, 2004, por 2004. Participaram de prêmios, turnês internacionais. Isso. Prêmio Multishow. Indicado. Aquela música, ela é dona do jogo. Caraca! E eu crescendo ali, vendo esses caras no palco, eu via Cezinha tocando, fazendo show. E eu falava, caraca, essa banda é muito boa. E aí, anos depois, a gente se reencontra e eu descubro que você teve uma transição de carreira. Não de carreira, porque você continua na música, mas agora também tem esse lado da espiritualidade. A gente estava falando aqui um pouquinho da epifania. Queria que você contasse um pouco pra gente desse Cezinha músico e que momento isso vira, essa chave, chegando até hoje um pouco. Aí vamos pensar na timeline. Isso. Né? Bora. A timeline, você veio na timeline no ponto do Eletro Samba, né? Antes do Eletro Samba, eu tive uma banda de rap chamada Knockout. Essa banda me deu uma indicação pro Grammy. Fiquei entre os 5 melhores álbuns de rap da América Latina. Caraca. No ano de 2003. Uou. 2002 para 2003. O Eletro Samba estava começando. 2003, indicação ao Grammy já. Já o Grammy. Pelos gringos. Porque a gravadora, na época, havia rescindido com a gente. Só que eles mandam o casting pro Grammy. E aí o nosso álbum foi escolhido. Ficou entre os 5 melhores. E aí a gente não tinha gravadora para ir. Nessa época a gente foi para as TVs, fizemos um monte de programa e aí conseguimos um escritório que bancou a nossa ida e nós fomos para Los Angeles. Foi uma experiência muito legal, né? Então, assim, o Knockout, o que precede o Knockout é a realidade da Baixada Fluminense, de onde eu venho. Então eu cresci vendo Cidade Negra, vendo o KMD5, que depois vai ser um embrião do Rapa, o Marcelo Iuca, com o Lauro Farias, e todo um celeiro de bandas que surgem a partir dessa referência musical, que são os desbravadores, assim. Porque eles tocam no rádio a primeira vez, eles vão fazer a gente vislumbrar a questão da gravadora e não somente vislumbrar, mas inclusive indicar a gente, porque através do Bino, baixista do Cidade, que está fazendo agora com o Marcelo Falcão, o Bino Farias, baixista do Cidade, é que fala para a gravadora a respeito do Knockout, e o Knockout é contratado pela gravadora a partir dessa indicação. Então, Knockout aí, nesse entrevém, cara, a gente se junta para fazer um baile na Zona Sul, ali na Melt, ali sabe, despretensioso, um dia de domingo. Rapidinho, a Melt fica onde? A Melt fica no Leblon, ali na Rita ficava não sei se ainda tem Melt. Acho que não. Na Rita Ludolph. Mas era uma das boates mais hypadas do Rio de Janeiro naquele momento. Então, nós fomos o primeiro a fazer música ao vivo lá. Tanto é que não tinha nem palco, era eles improvisavam, assim, um tapete, botavam umas velas. E aí juntou o Negralha, que é o DJ do Rapa, o Valtinho, que era do Funk em Lata, o Wellington Soares, que era do Afro Rio, Felipe Rodarte, que tinha uma história de rock and roll ali, tijucano. Rodarte é tijucano? Tijucano. Caraca, que maneiro.
E eu tocando contrabaixo e me aventurando a cantar. Então, assim... No nocaute eu só não cantava. Não, eu só escrevia. Entendi. E o nocaute foi uma experiência muito interessante porque eu não tinha ainda a noção de que eu poderia compor rap. E aí o Nino, né, o saudoso Nino Rap, nos deixou em 2014, e o Ed MC, eles me deram essa possibilidade. E o interessante é que todas as músicas que mais tocaram no rádio foram parcerias de nós três, sabe? Então, e aí eu entendo essa lógica de composição primeiro, mas no Eletrosamba é que eu vou colocar isso em prática, cantando, né? E nesse entrevém eu conheço também na Baixada o Serginho Meriti, que é o meu professor, meu mestre. Eu toquei com o Serginho também, pré-nocaute, eu toquei com o Serginho uns 10 anos. Você percebeu que eu estou juntando tudo? Eu tenho 50 anos, tá, gente? Então passou muita água debaixo dessa ponte. Fiz 50 anos agora, em 2023, comemorei 50 anos. Então, assim, se for somando aí, vai dar. Porque se a pessoa vai somando assim, cara ficou 10 anos ali, 10 anos, cara, já tem 150 anos. Mas tudo isso desemboca nessa realidade do eletrosamba. E em 2002, eu tive uma epifania. Aquilo que eu chamo de... Isso ainda é nocaute ainda, então. Nocaute, né? A transição nocaute. Eu fui pra... A real, cara, é que eu fui pra LA, nomeado pro Grammy, achando que ia bombar o nocaute. Quem não acharia, né? Minha banda foi indicada pro Grammy. Sim. Né? Engraçado que você tinha 30 anos já nessa época, né? Tinha, já tava de 30 anos. O momento do grande boom, assim. Isso. E a minha filha tinha nascido... Minha filha nasceu em 2001. Eu tinha 28, 29, 30. E aí a Júlia foi meio que uma... Né, a Júlia que tem a sua idade, né? Ela fez 22 esse ano, Ela fez então. 22 em abril. Uhum. E a Júlia me deu um Ctrl... Porque a minha vida é feita de Ctrl Alt Tab. Você dá Ctrl Alt Tab e abre uma janela. Você vai abrindo janelas, assim, né? Eu sei como é que é. E aí ela abriu, assim, uma janela de percepção, porque quando eu peguei ela quentinha, assim, né? Falei, cara, o que eu vou falar para essa menina? E tinha algumas coisas que precisavam de alguns ajustes na minha jornada. Uhum. E a Júlia é preponderante para essa virada, né? A Júlia é minha filha diante da reforma, que eu chamo, né? Eu conheço minha esposa, a Camila, no baile do Eletrosamba, e já tô casado com a Camila há 17 anos. E eu tô há 21 anos com a Camila, ou seja, né, a timeline lindo. tá aí toda nessa certinha. Então, assim, eu realizei que existia uma realidade de espiritualidade que era necessário para minha transformação. Mas é só uma pergunta. Até então, você não tinha nem contato com espiritualidade? Você era... zerado disso? Não. Foi do nada ou, sei lá, já vem da infância? O César Belliene, né? O Belliene vem da Dona Hilda Belliene. Dona Hilda era batista, né? Mãe da minha mãe, Dona Dalila Belliene. Dalila Lima, mas Belliene por causa da vovó, né? Eles me levavam para a terceira igreja batista de Areia Branca. Só que eu não tinha entendimento de nada. Eu só ia porque era levado. E aí eu tenho um hiato. A partir desse momento aí, dessa fusão de bandas que eu falei aqui na timeline, eu fiquei 12 anos afastado. E aí, em 2002, acontece essa explosão de consciência e de percepção de que eu encontrei com quem eu tanto procurava. E isso é... Quando você fala essa epifania, é um momento que aconteceu ou é um momento específico? É um marco. É um marco de processo de desenvolvimento. Então, uma janela temporal, né? Isso, não é um momento único, assim, que você lembra, pô, aquele dia, aquele momento. Não, naquele momento, é a partir daquele momento que acontece uma explosão. Tem uma pensadora chamada Marguerite Yourcenar. Ela fala que é um olhar inteligente sobre si próprio. Eu tive um olhar inteligente sobre mim. Nesse dia, eu descobri, uma das análises que eu faço, assim, eu estava procurando com quem parecer. A real é essa. Eu queria parecer com o seu Arino, meu pai, serralheiro, metalúrgico,
Então, com 14 anos, eu fui para o Senai, estudei, me formei ajustador mecânico, fui trabalhar em empresa. Com 15 anos, eu já estava trabalhando, ganhando a minha grana, e porque eu queria parecer com o papai. Sim, se espelhando. Depois, ao longo do tempo, eu fui compreendendo que papai não era a totalidade da pessoa que eu buscava parecer, porque papai era falível. Então, eu fui compreendendo também que a falibilidade dos seres que eu elegia como referência, elas perpassavam pela finitude deles. Uhum. Então, eu quis parecer com o Miriti, eu quis parecer com o Marcelo Iuca. Marcelo Iuca é fundamental na minha... Partiu, tá agora no todo de tudo. Eu queria parecer com Lauro Farias, eu queria parecer com, sabe, com muitas pessoas que eram... Só que todos esses eram finitos. Nenhum deles apresentava para mim a totalidade que eu necessitava. Então, a falibilidade que vinha pela finitude deles apresentavam realidades que não eram aquilo que me preenchia. Até um dia que me apresentaram aquele que não morre. Então tem um dia, né? Tem um esse dia. Tem um dia que eu entendo. E isso foi numa igreja, foi num templo? Foi na rua. Foi na rua. Uou. E aí eu encontrei um brother. Eu tenho um brother que é o Milton Rock. Ele é um cara de bossa nova e sempre muito intelectual. Ele tinha sido alcançado pela graça, pela espiritualidade cristã, mas ele é um cara que ele ficou fora da caixa. E ele foi o cara perfeito, assim, forjado para ser esse interlocutor. Então ele me trouxe essa consciência a partir eu lembro, e eu tenho uma história que é através de um menino, né? Ele tinha um sobrinho, eu contei hoje essa história para o amigo, já contei, mas vale sempre, é bom falar o óbvio. Com certeza. Ele tinha um sobrinho que precisava de um transplante de medula óssea, o Breno. E ele precisava de $50 mil. Eu estava na timeline, aqui de novo na timeline, eu estava no momento que o Nocaute tinha assinado com a gravadora, eu estava no escritório muito legal, que tinha o Cidade Negra, o Gabriel Pensador, Lulu Santos, e eu fui para Leninha Brandão, um beijo para ela, porque ela apresentou-se com uma generosidade. Falei para ela, ó, queria fazer um show, porque o menino tá precisando de um transplante de medula, pensei em fazer um show do Cidade Negra e do Nocaute juntos. Ela falou, ó, pode falar com o menino que eu abro mão da minha parte como empresária, conversa lá, conversa com a equipe, enfim, fizemos o show, arrecadamos uma grana, demos pros pais do menino e foi a grana que faltava para eles irem para Curitiba. E o menino foi para Curitiba, isso se eu não me engano, 2 para 3 anos. 3 anos depois, eu tô conversando com o Milton. E eu tava num processo, aquela coisa de olhar pra Júlia, de querer modificação e tal. Eu tava no momento, esses 12 anos de música, foi um momento muito lisérgico na minha jornada, sabe? De muito entorpecimento com substâncias ilícitas. Ah, entendi. Entendeu, né? Uhum. Então, assim, esse momento lisérgico, esse período, foi um período em que eu fui, né? Eu fui repensando toda a minha jornada. Sim, claro. e ali a minha filha pequena e eu tava nesse momento contraditório mesmo. E o Milton, esse figura, vem e fala, ó, ele cita o C.S. Lewis, sabe, de Crônicas de Nárnia? Aham. Ele é um escritor cristão. Sim. Maravilhoso, a coleção dele é um negócio absurdo. E aí ele citou o Lewis falando assim, ó, quando a gente tá bem, César, Deus sussurra. Mas quando a gente tá mal, Deus grita. Deus tá te gritando. Aí eu, que Deus? Aí soltei uma palavra torpe. Que Deus o quê, rapaz? Deus não existe não. Aí nessa hora, lembre-se, já tinham passado 3 anos, o menino tinha 1 para 2, mais 3 anos, devia ter 5 para 6. O portão da casa dele abriu e veio um menino na minha direção, abraçou a batata das minhas pernas e deitou a cabeça no meu colo. E aí eu levantei e falei assim, quem é esse menino? Aí ele falou assim, Deus não existe não, esse menino é o Breno. E aí eu agarrei o Breno e falei, tu tá falando comigo? Tu tá me chamando. Eu chamo isso de fenômeno da comunicação divina. É um jeito que Deus tem de falar contigo de um jeito... Eu sei que você passou por uma, né? Sim, sim. Sabe que ele
Tu não tem dúvida que estava falando contigo. Sim. Não tem dúvida. E aí, a partir dali, eu comecei a repensar a minha jornada e compreender que eu tinha com quem parecer. Porque eu estava buscando parecer com vários seres que eram falíveis porque eles tinham prazo de validade. E aí eu encontrei em Jesus aquele que não morre. Então eu encontrei com quem parecer. Não era papai, não era o Miriti, não era o Marcelo Iuca, não era o Lauro Farias. Era Jesus de Nazaré. E eu encontrei o ser humano que eu nasci para ser. E eu crio num bagulho muito doido. Por isso que eu parei com os psicotrópicos. Porque nada foi capaz de superar a onda da afirmação que é quando você diz assim, eu creio que você ressuscitou, porque ele disse e prometeu que o espírito dele moraria em quem cresce. E eu falei, mora. E eu senti uma onda que bagulho nenhum foi capaz de superar. Eu fiquei entorpecido pela graça de Deus. Eu comecei a visitar realidades minhas existenciais, a gente chama de um salto ontológico, né, da minha existência, coisas que eu não acessava, que eu ficava muito na anestesia. Eu ficava muito na lógica de fazer escudos. Uma vez eu participei do disco do Carlos Mounts, era a batera do Engenheiros, sabe, o Engenheiros da Havaí, né? Não é muito da geração, mas é uma banda da década de 80, 90, e o batera deles fez um disco solo. E aí trabalhava com astrologia e ele fez o meu mapa. E aí ele olhou meu mapa assim, e aí tinha uma figura geométrica, que era tipo uma pipa. E aí ele falou assim, olha, eu pastor, né, mas eu creio que Deus se comunica, ele usa quem ele quer, do jeito que ele bem entende, e sem contar que os 3 reis magos, né, os teóricos dizem que eram astrólogos, porque estão seguindo a estrela para encontrar, né, o bebê, né? Tá vendo, O que até tava até falando outro dia isso com a minha mãe até, eu falei, cara, engraçado, né, quando nasce Jesus tem 3 reis magos. Pô, Isso. na Bíblia tá dizendo que 3 magos vão lá falar, então assim, todo mundo que rejeita completamente esse aspecto, não tá porque disso. a magia, eu acho que a rejeição que acontece é porque a magia é a manipulação do sagrado. Sim. Então, assim, são realidades distintas. Eu não posso manipular o sagrado para o meu bel prazer. Sim. Eu preciso entender que se eu tenho um dom, vocês têm dons. Está inerente em vocês. O dom que Deus deu para vocês é para que vocês gerem bênção. E a bênção nunca é para vocês. A bênção é para o outro. À medida que você abençoa o outro, nesse fluxo de abençoar o outro, você vai ser abençoado. O texto diz, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você está indo, daqui a pouco você... Pô, caramba, consegui isso, consegui aquilo. Vai transbordando. Você vai entendendo, compreendendo isso. Então, essa realidade da magia, da manipulação do sagrado, ela é vista como algo que não é legal. Porque aí eu tô usando o meu dom para maldição. Interferir. Porque o meu dom precisa ser para abençoar as pessoas. Sim. Se eu uso o meu dom para um fim em mim mesmo, eu estou usando ele de forma equivocada. E, em geral, existe uma realidade de magia que é para manipulação de realidades para o próprio self da pessoa. Isso só um parênteses, fecha parênteses, vamos para o sinal da pipa. Aí ele falou assim para mim... Isso não deu mapa astral? Aí ele leu, ele olhou e falou assim, você precisa parar de usar essas coisas aí. Olha, lá atrás, antes de eu ter epifania. Porque isso aí é um escudo que você faz. E é um escudo de coisa boa. Nunca mais vou me esquecer de Deus falando comigo através do Carlos Mounts. É um escudo de coisa boa. Você forma um escudo, só passa as coisas que lhe convêm. As outras coisas estão atrás do escudo para serem resolvidas. Quando acaba a onda, você se depara com aquilo que você tem para resolver. Você resolve? O que é mais fácil? Resolver ou fazer outro escudo? Você já está há 12 anos fazendo escudo, de escudo em escudo.
E eu fui me ligando, porque tinha, principalmente nos últimos 4 anos, eu só não estava sob efeito de THC quando eu estava dormindo. E aí Mesmo assim ele estava no teu sangue, né? E aí quando eu realizo nessa epifania, e tem uma coisa interessante, quando eu tive a experiência com o Breno já tá um jovem, tem ele aí, depois você entra no meu Instagram, @CesarBelene, você sobe a timeline, você vai encontrar o Breno. Eu saí dali e eu fiquei com muito medo, tinha 4 dias que eu não usava nada. E eu fui para casa e minha mãe tem um quarto lá, onde, né, o filho vai embora, mas ela deixa o quarto montado, né? Claro. E aí, nesse quarto onde a gente dormia, tem uma estante que é meio um relicário, assim, tá cheio de coisa. Tem troféus, tem fotos e tem uma Bíblia. Até hoje tá essa Bíblia lá. E aí eu fui direto na Bíblia. E ela estava aberta no Salmo 46. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e ainda que os montes se abalem. Aí foi falando, e no final do capítulo dizia assim, e a alegria virá no romper da manhã. Aí eu dormi. Quando eu acordei esse aqui. Doidão. Porque doidão é o que eu sou agora. Já transformado. Antes era fichinha. Então eu ia encontrar a galera, às vezes, o cara, cara, tu não pode mais fumar não, né, César? Porque, tu agora é crente. Eu falei, posso? Só não quero. Posso, não posso. Pô, então pode, então se a gente... Eu falei, cara, deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu entendi que Deus virou uma pessoa. Que Deus encarnou. O verbo se fez carne. E eu entendi que se eu realizar e crer que ele ressuscitou dentre os mortos, o espírito dele vai morar em mim. Eu entendi que eu sou finito e eu não tenho como pensar Deus. Mas eu entendi que Deus me pensou em Jesus, se tornando finito. Fome, dor, sede, mesa, frio, abraço, beijo. 5 sentidos. Deus se fez 5 sentidos. Tato, paladar, olfato. Sim. Para eu compreender que existe um ponto de partida do ser que eu nasci para ser. E ele me prometeu que se eu cresce, o espírito dele ia morar em mim. Eu criei, cara. E, cara, bagulho nenhum foi capaz de aí, cara, esse bagulho é muito doido mesmo. Mas aí, então, no eletrosamba, você já tinha tido essa epifania? Já. Então, todo o período do eletrosamba, você já estava caminhando nesse sentido? Sim. Como é que foi isso também? Porque a gente sabe que tem essa primeira epifania, mas, de repente, depois você passou por outros abalos, por momentos, assim, de confirmação. Primeiro dilema foi... Eu agora tenho que virar um cantor evangélico. Primeiro dilema. Sair do mundo, parar de frequentar os lugares que eu frequento, cheio de drogas, cheio de loucura. O Espírito falou, não quero que você seja um cantor evangélico. Quero que você seja um evangélico cantor. Eu quero que aonde a planta dos seus pés pisarem, você faça a diferença. Até porque igreja não é um lugar para onde eu vou. Igreja é aquilo que você está se tornando. E eu fui entendendo que os lugares onde eu estava eram os lugares onde eu encarnava esse Cristo. Eu entendi que eu era um pequeno Cristo. Eu me tornei um imitador de Jesus. É o que eu sou até hoje. Eu imito Jesus. E pode parecer utópico para muita gente, mas para quem tem fé, a vida nunca tem fim, já diz o poeta. Sim. Então, assim, quando eu compreendi isso, eu compreendi que eu tinha um grande privilégio. A gente chama de Missio Dei. Missio Dei é a missão de Deus. A missão de Deus foi revelada em Jesus. Então a missão não é minha, a missão é de Deus. Eu participo com Ele. Eu coopero com Ele, eu opero com Ele. Eu fiz até uma música agora que eu falo isso. Cooperar, operar, compreender, aprender com, responder com quem quer somar. Então é essa lógica de um privilegiado que participa daquilo que Deus está fazendo no mundo. E é a partir daí que eu começo a entender que eu não precisava sair, pelo contrário. E o eletrosamba em específico, Negralha, Valtinho, o Wellington, eles tiveram primeiro muita paciência comigo. Isso que eu te perguntar, porque assim, imagino que você deve ter enfrentado também muito espanto, era eu. Muita piada,
talvez até algum momento da tua vida, não na banda, mas perseguição, nem o cara mala. Não. Eu era... Você não virou o cara mala pra muita gente? Aí é que tá. Eu acho que eu tinha uma vivência fora da caixa. Eu era um cara out of the box, assim. Porque eu já tinha uma lógica filosófica apurada. Eu não tava dentro dos padrões, mas ainda assim, hoje, avaliando, né, são 21 anos de jornada cristã, eu percebo o quanto eu era chato. Eu era muito chato. Eu quero registrar isso aqui. Uma vez o Felipe Rodarte fez uma música com Tavinho Paz que falava de coisas de religião de matriz africana, e o meu fundamentalismo da época me fez brigar por mudanças na letra, coisas que eu jamais faria. Quero aproveitar esse podcast para pedir perdão pro Eletro Samba, pra banda, pro Tavinho Paz, pro Felipe. Não faz o menor sentido para mim. A espiritualidade do outro precisa ser legitimada. Não é porque eu fui alcançado por essa graça, essa iluminação, eu não posso me impor. Eu preciso entender que o outro precisa ser respeitado. Eu preciso coexistir com o outro. Existir com, sabe? E assim, eu fui chato nesse nível. É que você estava num extremo e foi pro outro. Louvado seja o Senhor, que hoje eu posso me arrepender. Que é o chamado da fé cristã o tempo inteiro, arrependei-vos. E hoje eu falo, putz, cara, louvado seja o Senhor, porque eu fui perdoado já de tudo aquilo que já aconteceu pro passado, e ele perdoa a gente por tudo que há de acontecer no futuro. Nada pode nos separar desse amor. Nada. É esse amor que te toca. É esse amor que enche os seus olhos de lágrima, como você está agora. Porque é esse amor que acolhe a gente, que quer a gente do jeito que a gente é. Jesus, ele tinha uma característica. Ele poderia ser confundido com qualquer pessoa. Vocês se lembram qual foi o artifício que usaram para poder identificar ele? Um beijo. Por quê? Ele era parecido com qualquer pessoa. Então, assim, existe uma realidade de Jesus que ela vai nivelar a gente numa lógica acolhedora e capaz de trazer a gente para esse afago do Espírito, para essa coisa boa que é viver o reino, né? Sim. A gente fala muito hoje, houve um assalto semântico dessa terminologia. Tem muita gente aí que se diz ser do reino de Deus, mas o reino de Deus promovido por Jesus, dito por Jesus, é uma nova sociedade. Uma sociedade onde os valores de Jesus, eles são adotados para a existência. Então eu sou dessa nova sociedade, né? Eu sou do futuro. Eu sei o final do filme. Tá escrito já, né? Tá escrito, eu sei o final. Falei isso contigo, né, outro dia. Eu tenho um spoiler, Vitória. Jura? Eu tenho um spoiler, eu sei o final do filme. Sabe Apocalipse? Quando você pensa a palavra Apocalipse, o que vem na sua cabeça? Sem filosofar muito à primeira instância, vem aquela imagem meio filme 2012, sabe? Isso. Caos, vindo, derrubando a estátua de Nova York. Fogo, e aí, tipo, terremoto, tsunami, tudo, mundo acabando. Cataclisma. Entendeu? Total. Né? Então, assim, por que você tem essa lógica de Apocalipse? Porque a palavra Apocalipse quer dizer revelação. E a gente entende revelação, a gente entende o fim do mundo como cataclisma. Mas a gente precisa entender no reino de Deus que o fim do mundo aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Nós não estamos esperando o fim do mundo. O fim do mundo já aconteceu. Quando Jesus morreu, acabou o mundo. Quando Jesus ressuscitou, começou um novo mundo. O reino de Deus, a nova sociedade. Uma nova sociedade segundo ele. Eu não estou esperando o final do mundo. O final do mundo, o fim vai ser o juízo. O julgamento, que as pessoas chamam. Mas eu já fui julgado na cruz. Então eu não quero nem saber do julgamento de lá. Eu já fui julgado aqui. Eu fui absolvido aqui. A teologia chama de paráclito. No grego, o advocate.
Jesus advoga, vai no Pai e fala assim, Vitória, tá pago. Não há nada que você faça de bom que vai aumentar o que eu fiz por você. Mas deixa eu fazer uma contraposição aqui para entender o pensamento. Contraponha. A partir desse princípio estão todos salvos, então você falou, não importa o que a gente faça de bom, nada vai alterar. Mas o que a gente faz de mal? Também não vai alterar. É graça. E aí, estão todos salvos, independente da cagada que cada um fizer nesse mundo? Então, assim, vamos lá, para a gente poder avançar nesse entendimento. Não há nada que eu faça de bom que aumente o que ele fez por mim na cruz. Não há méritos. Não há nada que eu faça de mal que tire o que ele fez por mim na cruz. Não há deméritos. Sim. Agora é graça. E aí, o que a graça faz? A graça me torna um melhor correspondente. Porque o que ele está dizendo é que ele me amou primeiro. Não é mais por aquilo que eu faço, é por aquilo que eu sou. E agora eu sou avaliado pela condição que ele me revela, que é a condição de filho. Filho e filha. Filhos e filhas amados. Que agora compreendem que não é mais pelo que se faz, é por quem se é. Mas o que você faz não é o que você é? Não necessariamente. Né? Se eu faço coisas boas, se eu tenho uma postura correta, isso não me torna uma pessoa boa? Não é o meu ato que justifica quem eu sou? Não adianta também eu fazer coisas ruins e ser uma pessoa boa. Não corresponde. Será que a minha ação também não é parte do que eu sou? Porque, sei lá, os caras lá daquele partido lá, Jamais lá, que tá fazendo esse problema agora todo lá com a Terra Santa. Esses caras também estão justificados, tudo certo, não pagarão por nada de mal que fizerem? A motivação, porque é o que a gente estava tratando aqui agora, a graça, ela gera um entendimento da motivação, o motivo da ação, o motivo daquilo que você faz. Por que você faz o que faz? Sim. Isso é o ponto nevrálgico do entendimento. Preciso compreender que eu estou fazendo porque foi feito algo por mim. Então, quando eu disse para vocês que o feito de Jesus é o vórtice, é Sim. aquilo que é onde concentra as minhas ações, eu estou dizendo que ele gerou em mim uma condição de bondade. E a condição de bondade vai gerar um movimento de santidade. Sim. Aquilo que a gente chama de santificação. E santificação é um processo. Então eu adotei a bondade como condição. Nem a bondade foi minha, foi revelado a mim. É dom de Deus. A palavra diz, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Deus que te dá o dom. Aí você entende a condição de bondade e você começa um processo de maturação. Cristo não é redentor só para turista ver. Cristo é redentor porque ele veio formar em nós. Quem é o Rodrigo verdadeiro? É Cristo, no Rodrigo. Sim. Quanto mais Cristo no Rodrigo, mais o Rodrigo que você nasceu para ser. Mas que eu também posso me negar a recebê-lo. Porque é amor. Amor não faz marionete. O amor de Deus, ele se revela na sua plenitude quando você escolhe não ser o que ele te chamou para ser. E aí eu vou para o antagônico a isso. Então, se eu tenho a condição de bondade disponível para mim e um movimento de santidade, de santificação, de aprimoramento segundo Jesus, tem gente que adota a maldade como condição e um movimento de perversidade. Sim. Que na minha opinião, se inclui o Hamas. A questão ali é que eles adotaram uma condição de bondade, de maldade e um movimento de perversidade. Eles viraram diabos. Eles são diabos. Sim. Diabolo. Divisão. Eles viraram Satanás, opositores. Eles se utilizaram da escolha do amor de Deus para algo que gerou morte. Porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês precisa gerar vida. Precisa Sim. valorizar a vida. Precisa compreender a vida como algo sagrado. Sim. A sacralidade da vida precisa ser levada em conta. O meu ponto é esse, que esse caminho está disponível para todos, mas nem todos o seguirão. Ficou claro para você que não é o que você faz, porque corre o... Mas esse movimento que você falou de perversidade é o que você faz. Sim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não, porque a gente, antes, a sua dúvida era, assim, pô, mas se eu fizer a coisa boa, se eu fizer o que é certo, não é uma correspondência? Pode ser que não.
Pode ser que a sua motivação seja a troca. Sim. Diante do comparativo que a gente traçou aqui, porque, cara, mais é muito diabo, entendeu? Mas assim, vamos sair um pouco dessa parada, mas numa lógica mais abrandada. Pô, aí eu ficar assim, pô, Cezinha, cara, eu faço bem porque eu quero plantar o bem para colher o bem. É genuíno, né? Então, assim, só que a motivação tá na troca. Sim. E aí, quando você entende o evangelho, a boa notícia de que Deus virou gente, que você agora tem com quem parecer, você entende que essa ideia de troca cai por terra. Não é mais... E isso pirou... já foi pago, pirou os fariseus. Entendeu? Porque os fariseus... Jesus encontra com um jovem rico. Né? A gente está falando de dinheiro, né? Eu acho que vai ser muito pertinente. Vocês já ouviram essa passagem, né? Jesus, ele encontra com Jesus e aí ele fala assim, bom mestre. Jesus já no bom mestre, Jesus já sentiu o tom. Lê lá no texto que ele vai falar assim, bom é Deus, bom é o Senhor que está no céu. Tipo, já enquadra ele já, tipo, não vem me bajular, não. Mas bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Aí ele, sabe, segue os mandamentos. Segue os mandamentos. Aí sabe qual é a resposta dele? Desde a minha infância eu tenho feito. Não, Jesus fala, faz os mandamentos. Não mata, não rouba, não pega a mulher do outro. Pega lá os mandamentos éticos, que estão valendo até hoje. Que Jesus não veio abolir. Ele veio cumprir. Esse que é o ponto que eu ia falar. Você tem mandamentos para seguir. Tem mandamento, óbvio. É uma realidade ética, mas é uma realidade que é de correspondência. Sim. Já eu vou ainda abrir esse leque aí para um entendimento ainda maior sobre isso. Mas chegando no jovem rico, ele fala, isso eu tenho feito desde a minha infância. Aí Jesus, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele, Aí ele some. Aí complica já. Aí ele some da Bíblia. Sabe por quê? Existe uma realidade aí, a gente chama de hermenêutica, né? de interpretação do texto. Vender tudo que tem e dar para os pobres é entrar numa dimensão de total sincronicidade com o Criador que tudo tem. Que no comparativo com o que você tem, é ínfimo. Porque pensa no dono da prata e do ouro. No dono de todas as coisas. Nada do que a gente possa aglomerar, reter, que esse é o grande problema, né, da perspectiva capitalista que eu falo. Né, o capitalismo selvagem é o acúmulo. Sim. Né, você pegar uma realidade hoje em dia de... Cara, poucos têm muito. A concentração de riqueza cara, são poucas pessoas. 8 famílias... É um negócio... 2/3 da riqueza do mundo em 8 famílias. É um negócio muito louco você ir para a África e ver toda aquela fome, tudo aquilo lá. Assim, não faz o menor sentido. Talvez seja por isso que Jesus abre o Sermão do Monte dizendo bem-aventurados são o pessoal da África. Bem-aventurados os pobres. Porque se eu estou entendendo que Deus virou uma pessoa, Deus encarna 5 sentidos. Aí vamos pensar que na visão ele abre o olho, primeira coisa que ele fala é bem-aventurados os pobres, hein? Porra, muitos não tem nada e poucos têm muito. Então, bem-aventurados são esses. Porque eu criei uma lógica universal para que isso fosse distribuído de forma equivalente. E vocês, pela ganância de vocês acumulam. Sim. E não colocam isso em prática. Então, o jovem rico, ele não alcançou esse time. Ele não alcançou essa consciência filosófica. Ele fica... Né, baixa o fronte, mete o pé e some da Bíblia. Você até me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que o que pesa nesse ponto específico, às vezes também as pessoas confundem. Eu acho que Jesus está pregando contra a riqueza. E eu não vejo dessa forma. Eu acho que o que ele está falando é o seguinte: ela não pode estar acima de mim, de Deus. Então, se o teu coração está tomado, você está colocando à frente de Deus a riqueza, você não está preparado. Porque o problema não é ter a riqueza, o problema é ela ter você. Eu, no caso desse jovem rico, a impressão que dá é que a riqueza tem a ele. Porque ele não é capaz de largá-la para seguir. Porque se você crê num Deus, você pode estar sem dinheiro nenhum, que tá tudo certo, irmão. Entendeu? Não e ele ficou com esse medo. Por quê? Porque o dinheiro tá acima. E aí ele, aí não dá, mano. Aí não dá. Tem um texto que
que Jesus fala assim, você não tem como servir 2 senhores. Você vai aborrecer um e vai alegrar o outro. Você não tem como servir a Deus e ao dinheiro. Jesus traz o dinheiro para uma categoria de divindade. O termo original, dinheiro aí nesse texto, ele chama de mamon, que é ele dá nome a uma divindade, sabe? E quando a gente, né, na nossa jornada, a gente percebe o quanto o dinheiro tem esse poder de divindade mesmo, de assumir o controle. Total. E em função de você conquistar, você, relativiza qualquer valor. Você vai pisar em quem quer que seja. Você vai... E assim, é muito louco isso, né? Eu preciso definir quem é o meu Deus. Hoje eu vejo muita gente postando assim alguma coisa e fala assim, melhor que muita gente. Eu só posto um cordão, um carro, alguma coisa e falo, melhor que muita gente. Minha vontade é sempre comentar, falar, cara, não fala isso, brother. Pelo amor de Deus, vocês estão colocando as coisas em lugares errados. Eu queria, dando uma pausa aqui, indo para um outro lugar, porque eu acho que a gente não pode perder isso. Pô, meu irmão, eu vou falando, muito louco, assim, contra o Alt-Tab. Você vai abrir outra janela. Eu quero trazer um negócio que você vai adorar também, que o César, nessa última novela Vai na Fé, você, fez toda a parte... de acompanhamento, de roteiro, para trazer essa perspectiva teológica. Pegou minha pergunta. Era a sua pergunta? Era. Foi, então para, pausa. Pausa, esquece. Vai você. Não, por favor, eu vou complementar o que você disse. Eu queria, na verdade, porque assim, né? Quando a gente entra no Instagram, porque a gente aqui faz assim, tem que ter uma pesquisa antes. Tem um post fixado que é do Bial, falando justamente sobre Vai na Fé. E eu fiquei muito curiosa e eu queria trazer essa pauta pra cá. Aí, exatamente o que você tava falando agora. E aí já juntar, saber como é que foi pra você essa experiência de Vai na Fé e já do que vem por aí também, enfim. Mas primeiro de tudo, como é que foi essa experiência de trazer essa visão teológica pra uma novela de grande massa, né? A gente tá falando da Rede Globo Televisão, a maior emissora da América Latina. E uma novela que, assim, se a gente não precisava nem ver a novela pra saber que Vai na Fé, foi um estouro. Só se falava isso no Twitter, no Instagram, era o recorte da novela o tempo todo, era meme, era todo mundo. O Brasil inteiro viu Vai na Fé. Há algum tempo, inclusive, não tinha uma novela tão forte tão assim, forte, né? Não, total. Graças a Deus, graças a Deus. Como é que foi, César, pra você? Então, seguindo a timeline, acontece a pandemia, né? E eu havia sido sugado. Porque o que acontece? Veio o Eletrosamba foi arrefecendo, meio que parou. Eu fiz 3 álbuns solo, dois chamado Convergência, um registro ao vivo. E fiz a faculdade teológica em 2011, faço a minha formação teológica, sou ordenado pastor em 2017. 2017 para 2018 eu vou pastorear a Vineyard, que é um movimento muito conhecido mundialmente. A Vineyard, ela surge no Jesus Movement na década de 70, na Califórnia, uma pegada que tinha muito a ver com a minha jornada, e eu começo a pastorear na Vineyard, e por conta disso eu começo a ter muito convite. Sim. E essa minha maneira de falar, que não é muito dentro do escopo dos pastores, normalmente eu comecei a ter muito viajar o Brasil inteiro, com a musicalidade, com a questão da composição, e quando eu fui sugado, assim, uma força centrípeta me sugou para dentro do universo evangélico. Sim. Quando eu percebi, eu estava falando para crente, tocando para crente, e em congresso de crente, tudo, comecei a ser levado para essa coisa que, na minha visão, antes, né, quando eu tive lá a epifania, era algo que tanto é que os meus trabalhos chamam convergência. Tem sempre um convergência. Aí no livro tem um convergência. Tem sempre uma ideia, assim. Então, assim, a ideia de convergir, porque para mim convergência tem a ver com o movimento. Se eu tô aqui vou te encontrar, isso não é convergência. Você tá estático e eu vou... Isso, né, é um encontro. Agora, convergir não. É necessário que ambos estejam em movimento e converjam em algum lugar. E aí o meu trabalho como convergência era plural, só que quando eu percebi, eu fui... E aí vem a pandemia, e para tudo.
quando parou tudo, quem não refletiu ficou doente na pandemia, né? E eu tenho uma coisa que, assim, quando eu reflito, eu oro, é uma simbiose. E quando eu oro, eu reflito. E eu comecei a orar a respeito e refletir a respeito do meu pastoreio. Eu falei, cara, que pastoreio é esse? Eu era mais plural, eu era mais pra fora, eu sempre, pô, como é que é isso e tal? E fui pedindo a Deus, eu falei, Senhor, me dê uma direção, o que eu tenho que fazer? E eu, né, a gente na clausura, né, em casa e tal. E aí o Senhor me respondeu. Uma pesquisadora da TV Globo que eu conhecia, porque a gente tinha ajudado, porque a Paula Teixeira, pesquisadora de Vai na Fé, ela tinha machucado a mão e a minha esposa, que trabalha também na TV Globo, me ligou e falou assim, pô, vem aqui pra gente ajudar a levar a Paulinha no trabalho, levar a Paulinha pra casa, porque eu dirigi o carro dela, ela caiu aqui no Projac e machucou a mão. E aí você leva ela e eu vou levar o carro dela. Aí nisso que ela entrou no carro, eu comecei um papo assim, meio tentando consolar. Falei, meu amor, pô, machucou e tal. Falei, mano, é isso aí, essa dimensão. Aqui água afoga, o fogo queima. Meteu o dedo na tomada, dá choque. E aqui a gravidade, né? Caiu, machuca e tal. E aí entrei num papo filosófico com ela, não necessariamente tentando, mas espiritual sim, sempre, né? Tudo pra mim é espiritual. E acho que de alguma forma alguma coisa ficou nela, uma semente. Que quando mais na frente ela virou pesquisadora de Vai na Fé, ela conversou com a Rosane Svartman, que era autora, e ela falou assim, cara, eu tô querendo fazer uma protagonista evangélica e tal. Ela falou, cara, o César. Legal. E aí ela me ligou e falou, você entraria numa sala de Zoom com uma autora e tal. Eu nem sabia quem era a Rosane até então. E aí depois a Camila, minha esposa, brifou, falou assim, pô, a Rosane é uma autora que tá super bem avaliada, ela fez totalmente demais, fez bom sucesso e tal. E aí e eu entrei com a Rosane, e a Rosane queria saber um pouco de música primeiro, porque ela estava preocupada com a questão heterogênea da música evangélica, que já tem muitas variáveis, né? E aí eu falei, você precisa entender a música evangélica como um elemento dentro da adoração. E aí, assim, o que é adoração no contexto do Novo Testamento? Porque para se configurar a adoração no Novo Testamento, a gente precisa entender no Antigo Testamento. E aí a gente precisa ir lá no contexto judaico-cristão. Ela falou, eu sou judia. Aí eu falei, então você vai entender tudo. Aí comecei a explicar e ela começou a anotar. Terminamos a reunião, ela me pediu o meu zap e, cara, não paramos nunca mais. Que legal. Que legal. E aí depois ela me ligou, falou que me pediu... A gente ia trabalhando os textos e ela foi percebendo que existia um norteamento teológico para a novela, para aquela personagem. E eu fui muito feliz, porque é muito doida a parada. Se vocês pensarem assim, é multidenominacional a fé evangélica no Brasil. Desde do neopentecostal, passando pelo pentecostal, pelas clássicas, sabe, é uma realidade muito, muito... As igrejas, né, batista, metodista, presbiteriana, que são as igrejas clássicas. Então, assim, é muito... Então, criar uma lógica para uma personagem era algo que eu tive muita graça de Deus de poder fazer. E eu sempre digo que quando eu tô aqui, igual eu tô aqui agora com vocês, seja tocando, seja como consultor religioso, seja onde for a minha função na sociedade, eu entendi que eu caminho sobre 2 milagres. Hashtag tenho dito. Primeiro milagre é um ser imperfeito, abordando coisas perfeitas. Segundo milagre, seres imperfeitos, compreendendo coisas perfeitas, ditas por um ser humano imperfeito. Esses 2 milagres me conduzem. Então, Vai na Fé foi essa perspectiva. Vai na Fé, quando eu fui chamado para descaricaturizar a figura do evangélico, porque a Rede Globo, a TV Globo reconheceu que até então eles tinham feito sempre uma caricatura. Era sempre zoando, era sempre pejorativo. E eles entendiam que agora isso era um segmento que precisava conversar, e eles me trazem para esse processo de vida inteligente.
Isso é muito importante frisar, porque existe ainda até, eu acredito que Vai na Fé uma semeadura e muitas outras coisas que estão acontecendo, mas do evangélico não ser taxado como massa de manobra, como a galera que é burra, que a galera que não pensa, e, cara, existe sim fundamentação em tudo aquilo que a gente crê, em tudo aquilo que a gente entende que seja saudável dentro do universo evangélico. E eu fui, assim, um privilegiado dela confiar em mim. Hoje mesmo a gente estava se falando no Zap e outras coisas foram acontecendo, né? Desdobramentos a partir do final de Vai na Fé, foram abrindo outras janelas, outras possibilidades. Fantástico. Você citou um trecho aí que eu acho importante, que você falou da variedade de linhas evangélicas no Brasil. E aí você falou Batista, falou todas as outras. E aí o que me remete a pensar sobre o mercado. O Lu, consegue uma coisa pra gente aqui rapidinho? Grazie mille. Aqui é assim, filho. Aqui a gente vai que vai. Tá em casa. Eu tentando assim, disfarçando. Aí olha, Lu. Tudo certo. Vambora. Aqui é assim, pô. Aqui é assim, é ao vivo. E aí você falou sobre a variedade de igrejas e eu comecei a pensar sobre o mercado da música dentro disso, né? Até porque muito da nossa ideia é falar sobre música e dinheiro, então tem muito a ver com o business do mercado. Valeu, Lu. E eu queria que você desse assim um breve panorama disso no Brasil, porque eu tenho já um incômodo de cara, que eu também já vou colocar na mesa, que é o seguinte: eu vejo que o gospel é o único segmento que ele é segmentado pelo assunto e não pelo gênero musical. Então, assim, você tem rock, você tem um tipo de música, você tem rap, é um tipo de música, você tem axé, é um tipo de música. Quando você fala em gospel, você tá falando sobre um assunto, que pode ter rock, pode ter rap, pode ter axé, pode ter pagode. Então já é um segmento diferente por isso só. Agora falando de mercado da música, como que você enxerga esse mercado gospel hoje no Brasil, com essa variedade de igrejas? E aí eu sei que tem artistas gospels, tem festivais, tem... Como que você vê isso hoje e o crescimento desse mercado também? Para quem, por exemplo, está olhando aqui, eu tô falando pela perspectiva de um artista que vê isso como um futuro. Fala, cara, não, eu quero ser um cantor da minha igreja, quero seguir uma trajetória nisso. Como você enxerga esse mercado hoje? É um mercado de muitas variáveis, né? Se for analisar dentro de uma lógica de gravadora, por exemplo, né? Você tem hoje a Sony Music Gospel, você tem a Universal, que também tem um selo de Christian Music. Eles entenderam que é importante investir nesse segmento. E esse segmento, dentro dele, é importante o que você falou, né? Dentro dele, ele se fragmenta em várias vertentes. Hoje você tem um rap evangélico, você tem vários artistas, eu posso aqui citar alguns, o Pregador Lu, você tem o Vitinho, você tem o Ao Cubo, você tem... Vitinho eu conheço. Então, assim, e aí tem um contexto também de música de reggae, tem o rock and roll agora, o Luciano Manga, que é foi o primeiro vocalista da Oficina G3, está fazendo uma tour agora com Oficina, que é pastor, né, pastor sênior da igreja onde eu pastoreio, com a Vínia Rio. Então, assim, o Oficina com rock and roll, Resgate, aí tem um universo ali também, uma cena de rock cristão. Você tem algumas variáveis, mas o que acontece dentro da música evangélica, música cristã, é que ela é monotemática. Então você está falando em tese, você precisa falar de Jesus. A diferenciação, eu estou muito azeitado com esse assunto agora, porque eu estou trabalhando num documentário para Content, que é um fragmento da Sony Music Gospel, que está trabalhando o audiovisual e tal. E dentro da música cristã, você tem uma música vertical, a música da Vínia, ela é vertical. Então eu vou falar para Deus. Eu te louvo, eu te amo, muito obrigado, eu te adoro, falando para Deus. E tem uma música dentro do contexto cristão que ela é horizontal, que eu falo sobre Deus. Então, eu falo com você e você se conecta com Deus. Eu te digo algo, eu tenho várias canções nessa vibe.
tenho canções que eu falo diretamente para Deus, mas eu tenho muitas canções porque a minha verve é fazer você pensar a respeito dessa graça que me alcançou e que está disponível para toda e qualquer pessoa e criar esse elemento de conexão. Então, eu jogo para você, você joga para o alto, né? E nós todos... Então, assim, o universo cristão, ele tem essas variáveis. Falando de história da música, para você entender como a cena está hoje, no primeiro momento, a música cristã ela tem uma realidade que a gente chama de congregacional. O congregacional, ele a princípio, é uma mera versão, porque chegam os missionários, chegam o processo de colonização do Brasil e com as suas respectivas igrejas. Sejam elas europeias, a princípio, e depois com os missionários norte-americanos. Então, chegam aqui no Brasil fazendo a versão em português, não muito comprometida antropologicamente com a nossa música, não com o que estava acontecendo aqui de musicalidade, mas sempre fazendo um espelhamento. Então, você vai pegar ali na década de 50, por exemplo, você vai pegar artistas como Feliciano Amaral, Edgar Martins, que vão se espelhar com Altemar Dutra, com Nelson Gonçalves, com aquilo que era a música de Seresta. Aí depois disso, na década de 60 e 70, vão começar os movimentos e já um olhar de propagação e entendimento de que a música é um veículo de propagar a mensagem. E aí começa um outro movimento. Aí você tem o congregacional, que é a música cantada na igreja, e aí dentro desse processo existe um movimento chamado evangelístico, que começam, a partir daí, promover ainda música para a congregação, quando eu chamo congregacional, que todo mundo canta junto, mas que agora vai também começar a fazer a produção de músicas mais horizontais. E aí, nesses movimentos, e aí eu posso citar aqui alguns, o VPC, Vencedores por Cristo, você vai ter o Koinonia, que é em Goiânia, e aí o Rebanhão, que é uma banda, é um rock, mas é um MPB. E aí dentro do VPC você vai encontrar João Alexandre, Guilherme Kerr, Ademar de Campos, gente que vai se tornar os cantores evangélicos que vão adentrar a década de 80 e 90. Dentro do Koinonia você vai encontrar o Kleber Lucas, você vai encontrar o Bené, você vai encontrar a Ludmila Ferber, tá entendendo? Uhum. Então, assim, esse movimento evangelístico, ele vai fomentar a música a partir da década de 90, com uma música mais autoral, que essa música vai ser cantada nas igrejas. Na década de 90 surge as bandas de rock, os movimentos por conta dessa ideia evangelística. Então, se eu estou querendo transmitir a mensagem, que tipo de musicalidade vai falar com o jovem? E aí eles têm a sacada de usar o rock and roll. Aí é que surge a Oficina G3. Tinha um lugar em São Paulo chamado Tio Cássio, que era um encontro numa casa. O Tio Cássio era um senhor, gente boa, assim, onde muita gente foi... O Oficina G3 surge dali, o Resgate surge dali, várias bandas surgem desse movimento. Então, assim, quando você entra no 2000, esse movimento ele começa a se profissionalizar. Não que aqui atrás não tivesse... Sim, você tem gravadoras, as gravadoras surgem ali década de 70, década de 80, a gravadora Bom Pastor, daqui a pouco vai surgir a MK, vai surgir a Line Record. As gravadoras, elas fazem esse processo de divulgação e de vendagem de disco, mas o que vai realmente fazer diferença é a partir dos anos 2000, onde as comunidades, e aí a comunidade da Zona Sul, onde vai surgir o fenômeno chamado Diante do Trono, que vai ser... Pra você ter uma ideia, tem um período que aí você já começa em 2000, 2001, 2002, começa o processo de pirataria. Mas o gospel, né, já dizia Max Weber, o sociólogo, né, a ética cristã ainda faz com que as pessoas comprem CD. Então, o mercado gospel ele ainda perdura um tempo. As gravadoras estão... né? E é daí que surge daqui a pouco o desenvolvimento dos seus departamentos gospel. Mas
enquanto, sei lá, Ivete Sangalo vendia 150 mil cópias, o Diante do Trono estava vendendo 1 milhão. Caraca, nesse nível de diferença. Assim? Diante do Trono é, de repente, um marco, assim? É um marco. É um marco música divisor. Gospel brasileira. Porque, assim, Diante do Trono, ele tem uma... Ele tem uma especificidade. Tinha um movimento nos Estados Unidos onde a Ana Paula Valadão vai beber. Eu esqueci o nome agora. Mas é um movimento que ela traz para o Brasil. Até então, a MK estava dominando ali Catedral, o Kleber Lucas. O Kleber Lucas era o principal produtor da MK. Então, assim, a musicalidade e as produções da MK, elas tinham... elas acabavam tendo muita semelhança nas suas produções. E o Diante do Trono, ele é o primeiro a trazer uma coisa gringa pra cá. Um punch gringo. Que depois, mais na frente, você vai ver rolando com Hillsong, com a própria Vineyard, que é o movimento que eu faço parte, com a Bethel, e é esse movimento todo de chegada no Brasil. Em 2010 e diante, aí já existe um processo de glamourização do gospel. Que aí o gospel quebra essa parede e vai para programas de televisão e tal. E aí vai chegar numa realidade mais abrangente, mas que vai também trazer situações assim... Eu tenho 2 artistas assim na cabeça que acho que todo mundo tem, né? Que acho que é Aline Barros. Old. E... como é que é o nome dele? Regis Danese. Pô, Regis... Conheço não. Não, mas você conhece a música com certeza, que eu não vou lembrar aqui agora. Entra na minha casa. Ah, pô, que isso? Entra na minha vida. Pô, buscar água de noite e madrugada é esse o louvor, pô. Como assim? Buscar água de madrugada, casa toda apagada, é esse o louvor que vai na cabeça na hora. Com medo? Quê? Porra, toda vez que acordo naquela sede, olho pro telefone 3. Caralho, na hora, entra na minha... Eu volto da cama até a geladeira, volto e é ele. Nunca soube o nome do ícone. Tá vendo? Regis. Porra, Regis, caralho, valeu, mano. Na moral, até pica. Ai, meu Deus do céu. Muito bom, o Regis vai amar essa tua Boa essa, hein? Pô, claro, cara. Gostei da dica. Não, Aline, você falou uma coisa importante, né? A Aline Barros ela quebra essa quarta, eu chamo de... seria a quarta parede, né? Do gospel, tipo a quarta parede da igreja, porque aí vai para um contexto... Pop eu total, tenho um amigo que ele fala que começa a sair na bica. Tu abre a bica assim, sai. Entra na minha casa, tu saia da bica. Tocava né? FM o Dia, 98, assim, todas as rádios. Aí vai em programas como a Xuxa, vai em... Que canta aquela música Você é linda de... Aí é Ana Paula Valadão. Aí. Outro hit da minha infância. Esse aí que marcou também. Que ela nesse período aí. Porque essas comunidades, né... Porque a Aline Barros vem de comunidade cristã, né? De quem chama de comunidade... É uma maneira de chamar esse contexto da igreja onde o artista surge, né? E Ana Paula é da Lagoinha. Depois que esses projetos começam a fazer sucesso, existe uma demanda de música infantil, que é feita pela Ana Paula Valadão que essa música, a minha filha cantava essa música também. Direto. E ela chegava a fazer o olhinho assim, demais, os olhos do pai. Caraca, vira até pescocinho. Pô, delicinha. E a Aline também faz um trabalho pro público infantil, né? E também outros, né? A Mara Maravilha se converte também. Mas isso dá uma ampliada assim mais ainda no mercado gospel, né? E hoje, Cezinha, como é que você olha hoje o mercado gospel? Para onde estamos indo? Você vê com bons olhos? Mais crescimento? Vejo... É porque assim, a ideia de democratização por conta da internet, no primeiro momento, né? Você tinha assim, caramba, agora todo mundo pode postar, lançar e tal. E a gente tem entendido que não é bem assim, né? Eu acho que as realidades de mercado que outrora eram configuradas
a rádio, com aquilo que fomentava a rádio, as ações de marketing, etc., elas ganharam uma nova configuração em que as majors elas continuam tendo poder sobre isso e enfim. Eu sou um pesquisador e eu sou um garimpeiro de projetos que sejam projetos que apresentem uma realidade de música cristã, que converse, né? Eu acho que a gente tem que ter principalmente no que tange o canto do evangelho. Sim. Quando eu digo que é monotemático, né? É muito mais desafiador. Total. Porque você, eu não aguento mais rimar luz com luz, Jesus com luz com cruz. Não estou dizendo que não seja possível, né? Mas fica preso, né? Mas é uma coisa que você, precisa estar muito... Tem que ser muito a sua verdade, porque pode ser também. Sim. O cara faça algo, rimou Jesus com luz com cruz, e era tão verdade dele que você vai emocionar e vai falar assim, putz, caraca. Não, claro. Não tô dizendo que isso é uma regra, mas o que eu tô querendo dizer é que essa questão monotemática, você ter um assunto, né, que se desdobra em toda a realidade cristã, mas você requer um cuidado. Sim. E aí o que precede para mim, e aí respondendo a sua pergunta efetivamente, eu acho que o mercado carece de gente produzindo música a partir da vivência de tudo isso que a gente conversou até agora. Uhum. Eu preciso cantar aquilo que eu vivo. Autoral, né? Não, eu preciso cantar o que eu vivo. Não necessariamente ser autoral, não. Uhum. Eu posso pegar uma música de uma outra pessoa. Não, no sentido até de autoridade, né? Assim, autoridade. Você ter autoridade sobre Isso. o que você está cantando. Porque a autoridade no reino de Deus, assim, a autoridade não do anti-reino. Porque tem um reino e tem um anti-reino. Uhum. A autoridade no anti-reino, ela se fixa pelo poder. Pela capacidade de... O que o Bob Marley cantava... Não, o Peter Tosh cantava down pressure. I said down pressure, man. Down pressure. Opressão, pressão para baixo. Uhum. Então, assim, a autoridade no anti-reino, ela se configura pelo poder, pelo domínio. A autoridade no reino de Deus, ela se configura pela confiança. Você pode confiar em mim. Sim. Então, assim, para se confiar, é necessário que discurso e prática coexistam. É preciso que haja caráter. Caráter é tudo aquilo, uma definição básica, né? Caráter é tudo aquilo que eu fazia escondido, que eu faria escondido, que me envergonharia se eu fizesse em público. Sim. Tudo aquilo que eu não faria escondido, que me envergonharia se eu fizesse em público. Sim. Você falou dessas novas tentativas, né, de trazer a música evangélica com outras pegadas. Eu queria que você já emendasse para falar um pouquinho de Neo Samba, que está chegando no final. E como que... Você explicar pra galera o que é o Neo Samba, uma banda, e aí você vê uma banda com um pastor à frente, que é você. Como que esses mundos dialogam. E aí, a partir disso, se você puder também já dar uma canjinha pra gente vai ser um privilégio. Chegando perto do final. Quando eu orei lá o fragmento pastoral, Deus ouviu, né? E veio Vai na Fé, e veio outros desdobramentos. E eu falei pro Senhor, e a minha música? Que eu era mais plural também com a minha música. A minha música, então, é que eu achava mais plural ainda e tal, né? E aí eu tava produzindo, né? A pandemia, eu realizei que eu tinha umas caixas de monitores, uma interface, quem conhece de áudio sabe, né? Assim, um computador, uma interface e alguns monitores. E eu tinha um software que ele chamava de craqueado. Uhum. E aí tava chegando perto do meu aniversário, a Camila falou assim, por que você quer de presente? Eu falei, eu quero um software desse de verdade. Não, mas isso é muito caro e tal. Aí eu falei, não, vou procurar saber. Aí quando eu fui procurar saber, o software não era mais vendido. O software era assinatura. Uhum. Caraca. E tipo, alguns dólares, tipo, $90 por mês. Uhum. E aí eu falei pra ela, não, me dá outra coisa, não precisa, isso aqui eu mesmo pago. E aí eu levei, instalei, e agora eu tinha um software que eu usava, porque eu sempre terceirizei, né? Ia gravar em outros estúdios e tal. E eu tava agora na pandemia com um software legal,
com monitoramento legal e tal. Aí eu falei, eu tenho esse teclado aqui, o que que falta? Não, falta uma fonte. Aí eu entrava na internet, entregava uma fonte lá e tal. Aí eu fui montando e eu comecei a produzir umas coisas que eu sou suspeito de falar que eram muito legais, mas eu botava para as pessoas ouvirem, para os amigos ouvirem, e eles falavam, Cezinha, tu gravou isso onde? Eu falei, gravei em casa, no quartinho. Ah, mentira. Eu falei, gravei no quartinho, cara. E aí fui montando as músicas, fui fazendo. E aí eu tô vendo o doc do Emicida, e o Emicida, num determinado momento do doc, ele fala assim, eu tenho uma parada que eu curto, que é o neo samba, eu chamo de neo samba, que é essa mistura do rap com samba, com tal. Eu falei, cara, que é isso que eu tô fazendo? E aí já entrei ali no domínio, já fui, peguei o nome e comecei a desenvolver o projeto. Me liga um amigo médico, Daniel Paes, neurologista, falou assim, cara, a gente vai fazer a festa da empresa e queria, tem como o eletrosamba tocar? Eu falei, cara, eletrosamba sublimou. Ele, tipo, virou uma parada, transcendeu. Então, assim, não tem como hoje, a galera tá cada um fazendo uma coisa e tal, mas ouve isso aqui que eu tô fazendo. Eu tô chamando de neo samba. Aí ele tá contratado. Aí eu não tinha banda, né? Não tinha... Aí eu tinha os caras que tocavam comigo, o João Marcos, João Paulo e o Edinho, que tocavam comigo em igrejas. Eu falei, vocês vão tocar no mundo. Aí eles... vamos nessa, pastor, vamos nessa. E aí eu chamei o DJ Nino Leal, foi que vocês comentaram aqui junto no podcast do Marcão de Chaga. O DJ Nino Leal, eu liguei pro DJ, o DJ veio, compôs, e a gente foi fazer esse show. E aí eu ia fazer 50 anos esse ano, né? A gente fez esse show em dezembro do ano passado. E aí eu falei, meu irmão, vou fazer 50 anos, vou dar uma de Elimar Santos, assim. Elimar Santos alugou o Canecão, é um cantor famoso. Sim. Você já ouviu falar, né? Já. Quando eu falo com pessoas assim mais novas, nem todo mundo... Mas o Elimar... Papai. Aí eu fui, falei, cara, vou dar uma de... Aí fui, peguei o Teatro Rival no dia do meu aniversário, porque caía no sábado. E aí eu falei, cara, meu aniversário cai no sábado, eu vou fazer um show. Aí fui, peguei o Teatro Rival e fiz um show. E aí trouxe o Valtinho, que era do Eletrosamba, trouxe o Clebinho, e aí a gente montou a gig. O Vocales, que faz as músicas, que cantava as músicas em Vai na Fé, chamei para dar canja. Ai, que legal. E aí a ideia do Neo Samba é essa ideia. Aí eu falei assim, eu preciso colocar músicas, primeiro numa ótica de entretenimento. Mas intencionalmente eu peguei as músicas que são encharcadas de espiritualidade. Então eu gravei Cartola, Corre e Olha o Céu, que é do meu parceiro Dalmo Castelo, que é parceiro do Cartola, na canção, pai da Camilinha Castelo. Gravei Clareou, do Serginho Meriti, Deus é maior, maior é Deus. Gravei Princípio, Meio e Fim, Amém, se Deus é... Gravei Poder da Criação e fui gravando as minhas músicas também. Então o Neo Samba é um projeto em que eu, ao mesmo tempo que eu quero promover o entretenimento, o baile, aquilo que tem a ver com o que o Eletrosamba fazia, é um projeto capitaneado pelo pastor Cezinha. Então ele vai estar impregnado de espiritualidade, impregnado dessa encarnação. Aquilo que eu estava falando antes, que eu sinto... Qual é a ideia de mercado que eu enxergo para a música cristã? Gente que, antes de cantar e de tocar, tem uma vida concernente com os valores que Jesus apresenta. Sim. A lógica é essa. Sensacional. Para encerrar, eu queria que você falasse aqui um pouquinho disso aqui. Primeiro, eu queria, não só agradecer a sua presença, claro, mas queria também agradecer pelo presente, né? Porque, quem não gosta de ganhar presente? E principalmente, assim, falar um pouquinho, brevemente, pra gente explicar pra galera sobre o seu livro Viaja Aí. Rapidinho, só pra galera ter aí uma ideia... Pra gente disseminar E aproveitando essa já que a gente ganhou um presente, né? Com certeza. Vamos dar um presente aqui, ó, pra Cezinha. Nossa eco bag aí do Música e Dinheiro e os Lemos Produtora, pra você levar por aí. Uau.
E se você puder brevemente falar do livro e depois você escolher uma canção pra gente encerrar em grande estilo. Então, o Viaja Aí é um projeto que surge desde a minha epifania, né, daquilo que, né, esse entendimento. Eu comecei a escrever textos e eu sempre terminava, e nessa época eu ainda colocava no Facebook, né, e eu terminava o texto falando assim, viaja aí. É um neologismo que eu criei do tipo, pensa aí, pensa nisso que eu falei. E aí ali embaixo os comentários eram sempre de, pô, isso falou comigo assim, isso falou comigo assado e tal. E um casal de amigos, o Rodrigo e a Clarice, que tá me ajudando agora, eu tô escrevendo um livro novo agora chamado Conversas e Espiritualidades, que já quando eu lançar eu venho aqui. Porra. Graças. E aí Clarice e Rodrigo falou, cara, por que você não publica isso? Aí veio a ideia de ser um layout em que a pessoa pudesse virar a página e reverberar. Tem até aqui uma reverberação do manga, ó. Uhum. Porque eu falei assim, ao invés de você escrever um prefácio, faz uma reverberação lá. Então a proposta é que esse seja um livro inacabado. Então você vai virar a página, Vitória colocou aqui, e aí tem... Eu tô agora com 300 livros, daqui a pouco acabou o livro, eu vou fazer mais uma tiragem. Uhum. Aí você colocou, veio aqui no QR Code, tem os QR Codes para você acessar, né, as minhas redes, as minhas, né, os meus contatos. Você me manda e eu falo, caramba, legal isso que você falou, hein? Posso publicar? Pode. Aí a pessoa vai virar aqui, vai encontrar a Vitória do Rio de Janeiro e tal, a sua reverberação. Né? E eu vou fazer uma réplica e vamos deixar para outra pessoa. Né? E a proposta é um livro inacabado. Como eu dizia, eu também me dei a prerrogativa de me contradizer. Então, tem coisa que, por enquanto, tudo que eu disse aqui eu continuo dizendo. Mas a hora também que eu chegar e falar assim, não é mais isso não, tá tudo certo também. Eu vou aqui fazer a reverberação e falar assim, não é mais nada disso. Agora é isso. Pro pessoal encontrar um desse, faz contato com você nas redes sociais? Faz contato comigo, entra, me manda um direct no Instagram, no Twitter. Show. No YouTube. Faz sinal de fumaça. Galera, fala aí. Isso. Obrigado, Cezinha, pelo presente. Obrigada, eu já Cezinha, tenho um, já especial. Me deu. Agora você. Agora tem. Já tô lá reverberando. Reverberando, pô. E escolhe pra gente um som pra gente encerrar esse papo fantástico. Cara, a gente passou agora, eu falei contigo que eu estava ontem com o Miriti e a gente passou por essa realidade de violência agora, né, no Rio de Janeiro. E o Miriti me lembrou de uma música composta, né, uma composição nossa, chamava Não Acabou o Medo. E aí eu vim com essa música, eu falei, caramba, tipo... E eu acho que ela fala muito... Com o momento que a gente está. É, o momento que a gente está e ao mesmo tempo que eu entendo que possa ser o antídoto para tudo isso, sabe? Então vamos lá, primeira vez aqui no Que Dinheiro. Não Acabou o Medo. Voz e violão, César Bellini. Dei graças a Deus, dei graças a Deus, dei graças a Deus quando cheguei legal em casa, todo mundo preocupado, outra vez eu escapei por pouco. Sufoco difícil de pegar com a mão. Mais um outro dia de barbárie e correria. Bloquearam a rodovia, vagabundo achou de dar o troco. Incendiando a condução. Me vi na confusão por milhoneio. Cidadão entrou no meio, encontrou bala perdida, perfurou seu corpo. No carro voltava na contramão. Se não é guerra civil, o que será? Como devemos vir chamá-la? De um comportamento hostil. O que esperar? Realidade adulterada. Não acabou o medo. Acabou, 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 não, dei graças a Deus. Dei graças a Deus.
Dei graças a Deus quando cheguei legal em casa, todo mundo preocupado. Outra vez eu escapei por pouco. Sufoco difícil de pegar com a mão. Mais um outro dia de barbárie, correria, bloquearam a rodovia. Vagabundo achou de dar o troco, incendiando a condução. Me vi na confusão com tiroteio. Cidadão entrou no meio, encontrou bala perdida, perfurou seu corpo. No carro voltava na contramão. Cadê o amor, sincero amor que é por direito? Cadê o amor? Perdeu o valor, perdeu o respeito. Como posso me recuperar? Posso me recuperar, me recuperar, recuperar. Não acabou o medo, acabou, não, não acabou o medo, acabou, não, chega aí, não acabou o medo, acabou, não, não acabou o medo, acabou, não. Dê graças a Deus, assim na terra como no céu. Graças a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pô, esqueça! Senhoras e senhores. Porra, Cezinha. César Belliene, muito obrigado pelo papo, pela aula, pela música, pela entrega, pela presença. Episódio fantástico, né, Vicky? Cara, eu tô assim, porra, maravilhada. Não sei o que é mais bonito, a letra, o timbre da tua voz, que é, porra, incrível. Ou, sei lá, eu acho que a mensagem é realmente a sua espiritualidade, a sua fé, a sua áurea, ela é muito evidente. Ela, enfim, se aqui pra gente já é forte, eu imagino que a galera aí de casa vai conseguir sentir isso através da tela, porque, porra, incrível. De verdade, obrigada. Obrigado, Cezinha. Vocês são lindos. Obrigada. Vocês lindos. Rapaziada, mais um episódio do Música e Dinheiro. Pô, espetáculo. Até a próxima. Tamo junto.